A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui o pastor Flávio Neres com você, mais uma vez, para a gente meditar nas Escrituras Sagradas e naquilo que Deus quer falar conosco no dia de hoje, tá bom? Tem um texto muito interessante para a nossa reflexão que está em Daniel, no capítulo 3, no versículo 15 ao 26, que vai nos dizer o seguinte. Daniel 3, a partir do versículo 15, estou com a palavra do Senhor aqui aberta, vai dizer assim: Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções e os seus chapéus e as suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. E para concluir, meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz no versículo 26: Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do forno de fogo ardente. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, como nós acabamos de ler, aqui no Antigo Testamento, que é a palavra de instrução para nossas vidas de hoje, é importante a gente refletir que mesmo aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, está escrito que tudo isso lhes aconteceu como exemplo. E estas coisas aqui estão escritas, irmãos, para aviso nosso, tá certo? Então tudo foi escrito para nos avisar. Hebreus capítulo 6, versículo 12 também vai dizer: Não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Então a palavra, ela é para nosso exemplo, para nosso alerta, e também para nos dar o exemplo desses homens de fé, desses homens que verdadeiramente creram em Deus e venceram as suas lutas, e tinham certa que Deus ia lhes conceder essa vitória.
É importante a gente dizer que esses jovens eles se encontravam numa terra estranha, porque eles estavam ali na Babilônia. Nabucodonosor, em 605 a.C., ele invadiu ali a Jerusalém num cruel ataque e levou muitos jovens como escravos ali para a Babilônia. E da mesma maneira que esses jovens estavam na terra estranha, nós que cremos em Deus também estamos numa terra estranha, porque a nossa pátria é a celestial. Nós estamos aqui numa passagem, nós estamos aqui por um período de tempo, mas logo, logo nós estaremos na nossa pátria, porque a vida passa muito rápido. E eles estavam ali naquela terra estranha, na Babilônia, e não se renderam ao sistema daquela terra, daquele mundo. Da mesma maneira, nós, meus irmãos, não podemos, de maneira nenhuma, nos render a esse sistema que está aí. Tem muitas pessoas se ajoelhando perante ao sistema deste mundo. Nós não podemos fazer isso de maneira nenhuma. Lembre-se que eles estavam na Babilônia. O que representa a Babilônia para nós? A Babilônia, irmãos, é o centro da rebelião contra o verdadeiro Deus. É isso que simboliza a Babilônia. Ela não atura nada que provenha de Deus, ela é rebelde contra o verdadeiro Deus, porque ela se baseia em falsas religiões. A Babilônia, ela se baseia nessas falsas religiões que adoram ídolos em oposição à lei de Deus. Ela se opõe a tudo que provém de Deus. O sistema da Babilônia é esse. É como o sistema deste mundo. Tudo que provém de Deus, esse sistema maligno do mundo não suporta. Até mesmo porque já é uma preparação para a vinda do anticristo. O anticristo ele vai se colocar nessa posição verdadeira de perseguir tudo que provém de Cristo. Ele vai se assentar ali no trono, ele vai ser o representante mais legítimo desse sistema que é a Babilônia. Mas, por outro lado, esses jovens judeus, eles tinham sido raptados de Jerusalém. Eles tinham sido levados cativos de Jerusalém. Jerusalém representa justamente essa lealdade a Deus, a fidelidade, a obediência, a adoração a esse Deus. Nós somos da Jerusalém, irmãos. Não somos da Babilônia. A Babilônia é esse sistema maligno. Nós somos de Jerusalém. Enquanto a Babilônia é rebelde contra Deus, a Jerusalém, ela age em obediência a Deus e todos que provêm de Jerusalém. Eles estavam naquela terra estranha, não era a terra que herdaram de Abraão, de Jacó, de Isaac, de maneira nenhuma. Estavam numa terra estranha, assim como nós estamos. A nossa terra é a celeste, é a celestial. A nossa pátria não é desta terra. Filipenses capítulo 3, versículo 20 vai dizer: mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador e Senhor Jesus. É lá a nossa pátria. Nós estamos nesse mundo maligno, nesta Babilônia, nesse sistema que não suporta Deus, mas não podemos nos render, como esses jovens que nós lemos aqui o seu testemunho. E diante dessa história, irmãos, há 3 coisas que nós devemos analisar. Diante desse testemunho desses jovens que não se renderam ao pensamento daquele rei, que era o pensamento do sistema. Tudo que o rei impunha, todos ali obedeciam, menos aqueles que vieram de Jerusalém, menos aqueles que obedeciam a Deus. Esses se posicionaram. A primeira coisa que nós vemos nessa história é que todos, irmãos, todos se prostraram diante daquela estátua que o rei fez para se enaltecer. Todos se prostraram diante do sistema daquele rei, diante da vontade daquele rei. Infelizmente, hoje, muitos crentes estão se prostrando diante da vontade do sistema, em oposição a Deus.
Preste atenção no que eu vou estar falando aqui. Até igrejas, irmãos, igrejas que eu falo, são denominações, estão se prostrando diante do sistema maligno que está governando este mundo. O pensamento do rei é o que prevalecia. Hoje há um sistema global que também está prevalecendo em muitas nações e em muitas mentes. E é assim no mundo atual. O que é que conduz esse sistema, irmãos? É a mídia, são os artistas, são a área política, muitas vezes, são os intelectuais, os filósofos, as universidades. Então, tudo isso é o sistema, é a vontade do maligno que está prevalecendo, e muitos estão se ajoelhando diante desse sistema maligno em desobediência a Deus. Porque esse sistema é rebelde. Vai numa universidade pública e tenta falar do amor de Deus, como você é colocado para fora. E todo esse sistema luta contra Deus, batalha contra Deus. Muitas coisas hoje também, através da rede social, está lutando contra Deus. Intelectuais pregam contra Deus. É o sistema, é a vontade do maligno. Hoje há um representante direto desse sistema, que é a Rede Globo de televisão. Não é admissível, irmãos, cristãos estarem consumindo os produtos dessa agente de Satanás, que é a Rede Globo. Por quê? Ela faz apologia direta a drogas, a prostituição, adultério, a sexo com menores, a destruição da família, a idolatria, tudo que Deus condena, a Rede Globo de televisão, ela propaga. Ela é a grande estátua da atualidade. E há cristãos hoje que estão se prostrando diante dessa estátua. Nas suas novelas, cristãos assistindo novela de prostituição, adultério, drogas, tudo que não presta, de trapaça, de roubo. Tudo que não presta provém desta representante direto de Satanás, que é a Rede Globo. A gente tem que escolher, irmãos. Ou a gente vive pelo sistema de Deus ou o sistema do mundo. Ou a gente está no padrão de Deus ou o padrão do mundo. Eu não quero aqui te enganar. A gente tem que decidir o que a gente quer. Ah, mas eu tenho que ir porque se eu não for, se eu não fizer, eu vou ser chamado de careta, de quadrado, de antiquado. Não importa, irmãos. Esses 3 jovens, eles foram lançados numa fornalha de fogo ardente, mas não se curvaram. E porque por tão pouco a gente está se dobrando, se curvando a esse monte de lixo que tem acesso à nossa mente? A gente não pode ser, irmãos, assim como Arão. Arão se dobrou e construiu o bezerro de ouro porque a maioria queria. Porque a maioria, lá em Êxodo 32, decidiu. Nós não andamos pela maioria. Nós andamos pela inerrante, verdadeira palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós andamos, e não pela maioria. Diferentemente de Arão, Josué e Caleb, eles se posicionaram. Enquanto todo mundo chorava, todo mundo queria desistir, não acreditava que Deus poderia dar vitória a eles, da posse daquela terra, quando eles foram espionar a terra, né, os espias. E Josué e Caleb se posicionaram. Eles creram em Deus contra a maioria. Eles não foram pela maioria. Então, a primeira coisa que nós devemos atentar é que nós não podemos nos prostrar diante da grande estátua que simboliza o sistema desse mundo. Nós não podemos ir nos rudimentos do mundo.
A palavra de Deus diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Nós não podemos, de maneira nenhuma. Então, meus irmãos, todos se prostraram diante daquela estátua. Mas aqueles 3 jovens, eles não se prostraram. Sabe por quê? Porque o crente, o cristão, aquele que crê, ele não anda guiado pelo mundo, mas ele anda guiado pelo Espírito Santo de Deus. Foi o que esses jovens fizeram. Olha o que diz João 16:13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, meus queridos irmãos, o Espírito de Deus nos conduz a toda a verdade. Ele nos revela aquilo que provém de Deus e não provém de Deus. Ele nos dá o discernimento para nós rejeitarmos aquilo que é do mundo. O crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele não abre exceção. Ele não abre exceção. Se é contra Deus, se é contra os valores cristãos, eu não posso me render. A gente pode ver isso aqui pela palavra de Deus. No versículo 16, os jovens responderam ao rei dizendo o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. No versículo 18 eles vão dizer: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Ou seja, eles se posicionaram. Eles não abriram exceção. Eles ficaram firmes dentro do propósito de Deus. Estavam preparados até mesmo para morrer em favor do seu Deus, mas não queriam quebrar a sua fidelidade, não queriam quebrar a sua aliança com Deus. Queridos, era isso que acontecia na igreja primitiva, era isso que os primeiros cristãos faziam, morriam nas arenas, comidos pelos leões, mas não negavam a sua fé. Nós não podemos negar a nossa fé por coisas tão bobas hoje em dia. A fornalha da provação, ela pode vir nas nossas vidas, mas nós não podemos jamais negar ao nosso Deus. O bom soldado, ele é forjado na batalha, são nas lutas diárias, nas perseguições, mas nós temos que ficar firmes. E por último, meus irmãos, Deus, através da atitude desses jovens, do posicionamento deles, Deus foi exaltado pelo testemunho deles. Deus foi, aqui no versículo 28, vai dizer: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Eles preferiram confiar em Deus. Você confia no seu Deus? Você tem confiado verdadeiramente no seu Deus? Então não se prostre diante do sistema maligno deste mundo. Deus, meus irmãos, Ele quer se revelar por meio de nós, por meio das nossas atitudes, por meio dos nossos posicionamentos, por meio da nossa obediência. Toda vez que nós nos posicionarmos e ficarmos firmes em Deus, o testemunho que nós vamos estar dando perante o mundo vai glorificar o nome do Senhor. Então, que saia todo impedimento, toda vergonha da tua vida de testemunhar sobre Deus, de ter o seu posicionamento de filho de Deus, a sua identidade tem que ser mostrada a todos. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Você é sal desta terra, você é luz deste mundo. Como diz lá em Mateus 5, você é sal deste mundo. Isso se você se manter fiel a Deus. E aí, o que aconteceu com esses
jovens, eles foram honrados por Deus. Eles deram testemunhos por Deus. E a Bíblia ainda diz mais, no versículo 30, que então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia, mesmo na terra estrangeira, mesmo em uma nação hostil, eles prosperaram, porque verdadeiramente se posicionaram, confiando em Deus, fazendo a vontade de Deus. Não se renda ao sistema maligno deste mundo. Confie em Deus, fique firme no Senhor e Ele te fará prosperar em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. E se quiser, compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe o seu comentário aí embaixo, em nome de Jesus. Tchau, gente. Até o nosso próximo encontro.